Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos em Belo Horizonte, após a passagem por São Paulo, em Bugaçu. Estamos no 12º domingo do Tempo Comum, ano litúrgico B 2024. A fé resiste às tentações. A fé nos leva a não ter medo dos vendavais da vida. A fé nos leva a superar o medo da morte, de que os perigos da vida possam tirar a nossa própria vida. O mar bravio da vida possa nos levar à morte. Ouçamos o Santo Evangelho, Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. O vento começou a soprar, uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo em um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quem é este? O evangelista Marcos é o evangelista que melhor nos mostra quem é Jesus. Esta é a meta, é o foco de Marcos, mostrar para nós quem é Jesus. E tendo ele mostrado que Jesus tem poder sobre o demônio, tem poder sobre as doenças, ele mostra hoje que Jesus tem também poder sobre a natureza. E que natureza? Começou pelo mar. O mar continua sendo o lugar mais perigoso, mais misterioso, menos conhecido dos seres humanos até hoje. E Jesus, o mar é onde reside o monstro marinho lendário chamado Leviatã, que pode, como o dragão pode arrastar as estrelas do céu, jogar uma terça parte na terra, assim diz o Apocalipse. O Leviatã pode fazer mais ainda no mar. Meus irmãos e irmãs,
Em meio aos sofrimentos, às contrariedades da vida, às perseguições, injustiças, à morte, não pode nos faltar a graça da fé, da esperança e da caridade que nos ajudam a permanecer de pé no barco com Jesus. Lembremos, não ouvimos, mas vamos passar. Na primeira leitura, Deus aparece a Jó do meio da tempestade e diz a ele: quem fechou o mar? Quem pôs limite ao mar? Quando ele corria bravamente. Quem dominou, pôs tranca e portas no mar, para que ele não invadisse a terra inteira. Jó estava brigando com Deus porque ele se considerava justo e os seus amigos diziam que ele era pecador. E Jó então brigava com Deus para roubar sua injustiça. E São Paulo, na segunda leitura, nos pede. Ele fala que Cristo nos impele a considerarmos agora a nós mesmos, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E não considerar ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos filhos de Deus, meus irmãos e irmãs. Deus, o Pai que nos deu o próprio Filho, não nos dará com o seu Filho tudo que nós precisamos? E no Evangelho, após um dia de trabalho cansativo, Jesus e os seus discípulos despedem aquela grande multidão que estava buscando milagres, demônios, buscando o poder de Jesus sobre os demônios. Jesus despede aquela grande multidão e fala para eles: vamos para o outro lado. Para quê? Para descansar. É preciso descansar, ninguém é de ferro. E Jesus pôs-se com eles a atravessar o mar para o outro lado. E Jesus estava tão cansado que ele dormiu logo. Um vendaval bravio começou a soprar a barca e os discípulos desesperaram e acordaram Jesus. Tu não te importas? Estamos morrendo. E Jesus acordou e aí diz ao mar: cala-te. Ordenou ao vento e ao mar e houve uma grande calmaria. E eles ficaram se perguntando: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos e irmãs, nós somos limitados, o nosso conhecimento é limitado. Ainda não conhecemos tudo e não vamos conhecer tudo nunca. Como eu disse, inclusive o mar ainda é um mistério para os estudiosos, apesar de tanto avanço. Jesus é esse que acalma não o mar físico da vida, mas esse mar simbólico da vida. Tudo simboliza mar, tudo simboliza perigo em nossa vida. Todos os perigos simbolizam perigo de morte. Temos medo da morte, da doença, do assalto, da inimizade, da injustiça, medo de perder amizades, medo de perder o emprego, medo de perder a saúde. Mar bravio da vida, e Jesus está no nosso barco. E precisamos, como os discípulos, acorrermos a Jesus, apesar da nossa falta de fé. Apesar da falta de fé dos discípulos, vão a Jesus. E Jesus diz: por que estão com medo? É porque ainda não tendes fé. A fé nos leva, irmãos e irmãs, a resistir às tentações, a vencê-las. Mas precisamos, nas dificuldades da vida, não ter medo. Ir a Jesus e clamar a Ele: Senhor, cura-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, proteja-me. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Quando nós somos a Jesus com esta fé, Ele pode até nos recriminar, para que a nossa fé possa ser provocada, para que possamos ser provocados a buscar a fé. Por que estão com medo da doença, de tudo isso? É porque você não tem fé ainda?
mas Jesus nos ajudou. Que Jesus te ajude agora, meu irmão, minha irmã, você que está passando por dificuldades, com medos na sua vida. Jesus possa acalmar o mar bravio, as ondas bravias, agitadas pelo Leviatã de tantos males que há neste mundo. E assim possa haver calmaria. E com fé em Jesus, nos coloquemos a segui-lo. Seguir Jesus é procurar realizar em nossas vidas, no mundo de hoje, a missão de Jesus. Assim como ele acalmou o mar bravio na vida dos outros, assim como São Paulo nos ensinou a não nos considerar, nem a considerar ninguém mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, que nós possamos também nos considerar e considerar os irmãos e irmãs como segundo o Espírito. Somos filhos e filhas de Deus. E podemos contar, sim, com a sua ajuda, com a sua bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. La 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 la. La 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 la. La 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 la.